Bom, aula 38, essa vai ser a última da disciplina. É só fazer algumas considerações, né, acerca do todo o material que eu falei agora da parte de resíduos, né? Então, frente acima disso tudo, o que seria necessário? Só voltando, né, que eu tinha comentado aí em vídeos anteriores, o essencial, né, é diminuir a pegada ecológica, a pegada ambiental, né, pegada de água, pegada de carbono, etc., né? Nós devemos refletir de tudo que nós estamos fazendo, né? E mesmo assim, né, mesmo usando os recursos da forma mais racional possível, nós não sabemos o que está passando por trás, né? No caso, os impactos indiretos. Porque existem algumas discussões, né, que eu acho que são muito difíceis de obter uma resposta, como, por exemplo, qual que causa mais impactos? Ler um livro em PDF ou ler um livro físico, papel? É difícil, né? É compreensível. Qual que gera mais impactos? Um carro elétrico ou um carro movido a etanol, por exemplo? Porque sabe-se que. E outra coisa, né? Se pode comparar também o carro movido a gasolina com o carro elétrico de uma fonte, de uma matriz elétrica poluente, como que acontece na China, na Polônia, África do Sul, né? Por exemplo. Enfim, é tudo muito complexo, né? Outra coisa também, qual causa mais impacto? Uma viagem com origem e destino definidos, de avião ou de ônibus, tá? Como falei, né, o consumo de combustível maior em avião, mas em compensação, o tempo gasto é muito menor, né? E, e assim, vou ser bem sincero, não devemos pensar apenas nos impactos ambientais, mas também devemos pensar nos prazeres, nas recompensas, né? No que nós sentimos melhor, né? Claro que tem que pensar nas duas coisas, no que é prazeroso para nós, mas também que cause menos impactos ao meio ambiente ou outras pessoas, porque muitas vezes um impacto ambiental negativo gera consequências para o vizinho, né? Aí é a questão da empatia, tá? É isso que eu penso. Quando se fala de reciclagem, por exemplo, tá? Tem que se pensar, né, que aquele material que a ser reciclado, ele vai gerar recursos para o beneficiado, que vai ser aquela pessoa que trabalha numa cooperativa ou numa empresa, mesmo que seja uma empresa privada, mas enfim, gera renda, gera emprego, tá? O consumo de energia é muito menor também, né? Porque, como eu tinha falado anteriormente, né, gasta muito menos energia reciclando do que pegando o material vindo da natureza. Tá? Outra coisa muito importante também que não se fala, né, que as distâncias percorridas entre onde gera o resíduo, né, por exemplo, as nossas residências, até, por exemplo, até uma cooperativa, até uma empresa que vai fazer aí a triagem, ela é muito menor do que a distância da nossa residência até um aterro sanitário, onde muitas vezes precisa pegar estradas, onde precisa pegar trânsito, às vezes tem que atravessar a cidade inteira. Se for, por exemplo, até um sanitário que é próximo a um bairro, aí gera, muitas vezes aí gera, mesmo sendo aterro sanitário, né, pode gerar material particulado, gases, né, que vão direto para as casas, causando desconforto. Só que aí cai naquela história também, o que chegou primeiro? Uma família ou o aterro sanitário, né? Uma coisa também, né, que não devemos esquecer, né, o conceito de NIMBY, que eu falei nos vídeos anteriores, né, que é em inglês Not in my backyard, que é não no meu quintal, que é todo o conjunto de soluções que são benéficas para todos nós sabemos que é benéfico, mas que são benéficos, mas não queremos ele muito perto da gente, porque gera resíduo, causa desconfortos, etc. E uma coisa muito importante, né, que tudo isso aí, eu falei no começo da nossa disciplina, né, que deve seguir, né, alguns conceitos, alguns objetivos, né, e também por questão de empatia, né, porque nós sempre devemos fazer as coisas pensando no próximo. Né? Por exemplo, eu tenho lixo, eu vou queimar lixo sabendo que a fumaça vai na casa do vizinho, é algo questionável, né? Sabendo que é proibido queimar lixo, né? Quando fala lixo, matéria orgânica, embalagens, plásticos, né? Às vezes queimar papel não é tanto problema. Se inventar também vai fuligem na casa do vizinho. Mas, na minha opinião, o problema maior é quando queima plástico, que aí gera gás, gera fumaça. Quer dizer, papel gera fumaça também, mas gera mau cheiro e que muitas vezes vai em cima de você mesmo, no próprio local onde é gerado, onde é queimado o plástico, mas também pode ir no vizinho que não tem nada a ver com isso.
né? Então, eu falei sobre esses objetivos, o desenvolvimento sustentável, né? Existe até material, propaganda que passa na Parabólica, na Globo, que, que aparece lá como garoto propaganda, aquele ator Matheus Solano, em que propagandas assim de 20 segundos mais ou menos que fala sobre cada um deles, né? Basicamente fala o seguinte: todos nós apoiamos tudo isso aqui, mas nós tomamos a rédea, nós tomamos iniciativa. Por exemplo, todo mundo é a favor de água limpa e saneamento, mas o que cada pessoa faz para que esses objetivos sejam alcançados? Podemos pensar em atos, iniciativas desenvolvidas pela comunidade, assim, por nós e benefício a outros, ou pode ser para nós objetivo a nós mesmos, né? Porque cai naquela história, né? Investir em água limpa e saneamento, R$ 1 em água limpa e saneamento economiza R$ 4, R$ 5 em tratamento de saúde por causa de doenças provocadas pela água contaminada, né? Então, tudo isso aqui não pensando apenas no aspecto ambiental e social, mas também pensando no aspecto econômico, né? Como os benefícios da energia acessível e limpa, né? Para o prol da qualidade de vida, geração de renda, empregos, né? Especialmente quando fala energia acessível, né? Porque energia seria o quê? Um propagador da qualidade de vida, conforto, que permite fazer as coisas de uma forma automatizada, de uma forma mais rápida e de melhor qualidade. Tá? Que mais? Então, assim, né, para essa disciplina, né, na minha opinião, que tem mais a ver, né, é número 6, número 7, de certa forma, número 11, número 12, né, fala-se muito, por exemplo, de logística reversa, né, que a mesma empresa que é responsável por levar os pneus novos tem que levar os pneus antigos, seguindo o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que infelizmente ainda não foi totalmente adotado, né? Porque prometia, né, por exemplo, em 10 anos, extinguir os lixões no Brasil, mas não é isso que aconteceu. Além de pensar, né, número 14, número 15, de certa forma, número 13, assim por diante, né? Então, é isso que acontece, é isso que está faltando. Quando fala de novo, né, por exemplo, água limpa e saneamento, dá para fazer, dá para tomar algumas iniciativas, né, não pensando apenas em nós, que vamos economizar, né, com uma conta mais barata de água, mas também pensando no coletivo, como por exemplo, é, pegar água da chuva para lavar carro, para lavar piso, ok, mas pegar água da máquina de lavar roupa, ok, só nisso aí vai economizar uma quantidade razoável de água. Se tiver um quintal, né, coletar água da chuva, né, para ser usada em época de estiagem, né, por momentos assim que chover menos. Vamos supor, 2, 3 dias depois de uma chuva forte, já começar a regar de novo, né? Uh, os engenheiros civis, arquitetos, poderiam fazer projetos, fazer casas, né, com projetos mais ambientalmente aceitos. Por exemplo, pegar a água da lavagem da louça, por exemplo, até lavagem da louça para recircular e levar para a privada. A água da lavagem da roupa, né, não precisa pegar no balde e jogar, né, na privada no balde, né? Ou também fazer um projeto de pegar água da chuva e usar para esse fim, né, que é a descarga, que é um fim que não precisa de água limpa, não precisa de água com flúor, com cloro tudo bem, né? Porque tem larvas de mosquitos às vezes, né? Tem a questão da combate à dengue, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, o que seja. Mas pelo menos fazer um esquema, né, de recirculação da água e que pega, por exemplo, a água da privada vai para descarga, poder ser água da chuva para descarga, desde que coletado e depois armazenado em local fechado, uma caixa d'água específica para que não tenha aí propagação de larvas, né? E só nisso tudo daria para economizar enormemente em água. Ou pegar água da chuva, né, que vai diminuir aquela água que vai para as ruas, que vai acelerar as enchentes. Então, a vantagem de pegar água da chuva para o uso tardio é que o risco de enchente diminui. Não resolve, dependendo do lugar, mas diminui. Só que aí, para isso, se fosse para resolver, teria que investir em galerias maiores, né? Porque, infelizmente, temos observado por aí, né, uma irregularidade maior, né? Chuvas mais fortes, mais torrenciais, ainda mais, né, que o solo está ficando cada vez mais impermeabilizado, né, com mais concreto e mais asfalto, né, tem tudo isso também. Mas outra coisa também que é muito importante, né,
falar sobre reciclagem, né, que é melhor dizendo, sobre gestão do lixo, né, que foi o assunto aí dos vídeos anteriores, que eu queria falar sobre gestão dos resíduos, por exemplo, na cidade onde nós vivemos, né? Não preciso dizer o nome da cidade aqui, o intuito não é esse, mas será que na minha cidade, na tua cidade, tá sendo feita uma coleta adequada? O programa está sendo bem desenvolvido? Então, tem essas questões, né? Acabei apertando o botão errado aqui. Ai, vamos lá. Então, por exemplo, caramba, agora que eu vi que coloquei no lugar errado. Olha só. Deixa eu ver aqui, gente, perdão. Tá, beleza. Então, é o seguinte, será que o poder público está fazendo a coisa certa? Porque, por exemplo, a coleta seletiva de lixo gera emprego, ok, diminui as despesas, que seria do próprio poder público, da própria prefeitura, mesmo que a prefeitura ela tenha por trás uma empresa que faz esse serviço de forma terceirizada. Mas as despesas diminuem, né? Porque as empresas terceirizadas sabem o quanto que gera, o quanto que eles gastam, né, com esse serviço. Então, a coleta seletiva poderia, por exemplo, remanejar aquele pessoal que está na coleta de lixo para a triagem do lixo já nas cooperativas, já nas empresas, né, que pegam esse resíduo que já deve ser separado pela própria população. E aí poderia também ter vários trabalhos, né, de coleta e reciclagem de chapa de raio-x, de isopor, né, nas próprias cooperativas, tendo os seus equipamentos específicos, mesmo sabendo, né, que são resíduos que são descartados em menor volume. Mas como se trata de produtos de valor agregado muitas vezes maior, então, por exemplo, vai fazer a separação do acetato e da prata. A prata, pô, é um metal valioso. Né? Poder do acetato depois ser vendido como produto de alto valor agregado. Tá? Entre outras coisas, né? Muitas vezes as pessoas jogam fora coisas que são úteis para os outros, podendo, por exemplo, aproveitar roupa para fazer reutilização, reciclagem, né? Reaproveitamento. De novo, né? Quando fala reutilização é doar para alguém, né? Reaproveitamento é transformar uma calça em uma bermuda. Reciclagem é deixar de ser roupa, né? Pega o tecido e faz outra coisa, né? Por exemplo, pegar os botões para fazer artesanato, fazer um brinquedo, sei lá, né? Por exemplo, alguém fazer lá, pegar um tabuleiro de damas lá e pegar os botões essa de roupa e fazer joguinho de damas. Sei lá, coisa que passou na minha cabeça agora. Então, tem essa questão da geração de empregos, de renda, né? E arrecadação de impostos no final das contas, né? Por quê? E outra coisa, por quê, né? Muito melhor do que jogar fora, no lixo comum. Porque ao jogar fora no lixo comum, aquele produto tem valor negativo. Por quê? Porque o poder público tem que gastar dinheiro para dar destinação final. Tá? Que mais? Aí, por exemplo, na tua cidade, a coleta ocorre em todos os bairros? Sabe-se que na zona rural é algo extremamente difícil. Muitas vezes as pessoas deixam para lá, jogam no canto. Não tem essa preocupação, por exemplo, em juntar pilha e levar para a cidade. Muitas vezes não tem. Nem dentro da cidade as pessoas fazem isso. Imagina na zona rural ou um subdistrito, num bairro distante, bairro rural. Né? Ainda mais se pensando em cidades bem distantes, por exemplo, da Amazônia, onde qualquer transporte é muito caro. O pessoal vai transportar material reciclável? Muitas vezes não, infelizmente. Né? Então, é muito difícil, infelizmente, essas campanhas aí de arrecadação de reciclável alcançar o Brasil inteiro, devido aí aos desafios logísticos. Mas tem certos produtos que dá para arrecadar com facilidade, né? Por exemplo, uma rede de supermercados atacadistas que tem no Brasil inteiro, ou até mesmo de farmácias que tem no Brasil inteiro, pode levar remédios na ida e levar remédios usados na volta, ou levar algum produto, por exemplo, lâmpadas. Muitas vezes refugos deles mesmos. Muitas vezes essas campanhas de coleta de materiais, né, que até então achávamos que era inservível, vira um chamariz, né, atrai os clientes, né? É algo atraente. Mesmo que, por exemplo, o custo do descarte de um tambor de medicamentos vencidos ou usados seja muito caro, tá? E uma coisa, falando de remédio, que eu esqueci de falar, né? Que, por exemplo, quando tem um remédio
que dá, às vezes tem remédio que dá para ser aproveitado, né? Ainda mais quando não está vencido, quando a gente toma lá 21 comprimidos em uma caixa de 30, né? Sobra 9, tudo bem. Mas se for aqueles produtos que vêm em tamborzinho de plástico, né? Muitas vezes de remédios manipulados, produtos nutracêuticos como vitaminas, ômega 3. Aí a pessoa deixa de tomar, joga aqui, vai doar. Às vezes, sei lá, né, na minha opinião é complicado, né? Às vezes a forma como você pega o produto, né? A sua mão acaba contaminando o resto. Às vezes é por causa do contato com o oxigênio mesmo, né? Então eu particularmente, na minha opinião, fico com receio de doar esses produtos, né, que são em tamborzinho, né, em caixinha de plástico. Até que você tira o lacre e já era, na minha opinião, né? Ainda mais se for produto líquido, como remédio para dor de cabeça, remédio para o ouvido, né? Vai entrar em contato direto com a pele, essas coisas, né? E, enfim, né? Mas muitas vezes nós jogamos no lixo, né? Alguns itens, mesmo que acondicionados em plástico, né? Porque não usamos mais, né? Vamos supor, alguém jogar fora, né? Um tanto de supositórios, né? Mesmo no saquinho, enfim. Existem campanhas, né, de coleta de vidro para coleta de leite materno, né? Já falei isso. Tem uma empresa multinacional que recentemente eu descobri que faz coleta de esponjas, né? Só levar pelo correio, que você não paga o frete, porque geralmente esponja é um único material. Peço desculpa, eu não lembro o tipo de plástico que é, mas a maioria das vezes é plástico assim, mas fala esponja dupla face, né? Verde de um lado, amarelo do outro, a maioria das vezes, né? Às vezes é azul de um lado e roxo do outro, mas independente, né? Fazendo separação em cores, tal, arrancando uma parte da outra, é possível reciclar. Até mesmo usar para artesanato ou para algum fim aí que não tenha contato direto com as mãos, né, com as pessoas, né? Porque esponja usada trata-se de um produto aí que não é higiênico, né? Muitas vezes o pessoal joga fora por questão de higiene, o que é certo, né? Dizem que é bom descartar depois de uma semana, né? Então tem toda essa questão aí nós podemos fazer muito mais para aumentar a porcentagem de 1,5% para até 15%, vamos supor, de quê? De separação dos resíduos para reciclagem. Uma parte compostagem, uma parte rejeito, né? Já não tem jeito, né? E vai para aterro sanitário, incineração, enfim, né? Então, o quanto de empregos que poderiam ser gerados a mais, né? Se aumentasse a consciência por parte das pessoas e por parte do poder público, né? Que por todas essas vantagens que eu falei para vocês, né? Aumento de geração de emprego e diminuição dos custos do transporte do lixo. Mas desde que as pessoas tenham consciência e que tudo seja programado certinho, né? Por exemplo, se costuma fazer coleta, por exemplo, de lixo, terça, quinta e sábado, então vai de material reciclável na sexta. Ah, mas todo dia o caminhão de lixo passa de manhã, então pega reciclável num dia, pelo menos um dia por semana, à tarde. Tem cidades aí que tem serviço de cata-bagulho, né? Que é colchão, móveis, eletrodomésticos, enfim, né? Então nós devemos ter consciência disso tudo. Não precisamos decorar as cores dos resíduos, mas ter consciência de que cada lixo tem o seu lugar, né? Embora tenha alguns resíduos mais complexos, né? Mas aí se procurar, pelo menos ter consciência, se procurar na internet encontra. Ah, o que fazer com a caixa de leite longa-vida? Ah, o que fazer com eletrônicos? Né? Que eu já falei, né? Que ter eletrônicos são fáceis de ser desmontados. Você mesmo desmonta e só leva para o local adequado o circuito eletrônico. Mas tem, por exemplo, TV de tubo catódico, esse é perigoso, porque tem um recipiente que é alta pressão, né? Outra coisa, né? Falando de resíduos gerados de uma instituição, por exemplo, uma universidade. Ah, na universidade tem o lixo do banheiro, lixo de escritório, que é papel, lixo da cozinha, que é igual nas casas, resíduos de poda, material de laboratório, né? Vidraria, vidro quebrado, vidro contaminado com produto químico. Então, estas instituições sempre têm o quê? Grupos de estudo, grupos de trabalho para fazer a coleta adequada dos resíduos, né, toda a questão do horário, das embalagens, né, e contratar alguém para fazer
destinação adequada dos resíduos e acompanhar se realmente está fazendo isso. Tá? Então, o que vocês podem imaginar numa universidade? Tudo isso aqui. Resíduo de cozinha, refeitório, né? Por exemplo, RU, né? RU poderia ter, né? Um RU poderia ter, né, um programa de compostagem, por exemplo, né? Especialmente quando se trata de um campus que tem curso de agronomia, por exemplo, tá? E, bom, é isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre toda a consciência, né, que devemos ter, né, na gestão do lixo, da eletricidade, da água, dos alimentos, né? Talvez tenha faltado alguma coisa aqui, mas só para ficar aí bem interessante a nossa disciplina, né? Eu achei melhor fazer em forma de vídeos. Claro, né, que são informações que sempre devem ser atualizadas, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção, né? Um forte abraço e qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas ou para discutir algum assunto específico. Até mais.